Eu sou a doutora Maica Volpato, sou responsável pela Comissão de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu vim trazer para vocês uma novidade, que nós vamos fazer alguns vídeos, né? A gente vai estar mais presente com vocês, respondendo as principais dúvidas relacionadas às complicações da amamentação. E é um prazer poder colaborar de alguma forma, né, com o aleitamento materno, com o aumento das taxas de aleitamento, com o sucesso do aleitamento. Hoje, no nosso primeiro vídeo, nós convidamos a doutora Tatiane Cunha, que é mastologista, é mãe, está amamentando. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela como lactante, né? Como uma mãe que amamenta. A Tatiane faz parte também da comissão do aleitamento. Vocês vão, ao decorrer dos vídeos, conhecer os outros integrantes, mas é um prazer enorme você aqui com a gente para poder contar um pouquinho da sua experiência como mamãe que amamenta. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos dizer dos dois lados, né? O lado da mastologista, mas o lado também da lactante. Então, Tati, conta um pouquinho para a gente como foi a sua experiência, né? A primeira vez que você pegou o bebê no colo, se já foi fácil de cara colocar o bebê para mamar, posicionar adequadamente o bebê na mama. Qual foi a sua experiência? Foi fácil? Foi difícil? Mesmo com tantas teorias e informações, como foi para É, você como paciente? quando a minha filha, né, a Martina, nasceu, eu conversei, né, antes dela nascer, eu conversei com a neonatologista e eu falei assim que eu queria que assim que ela nascesse, se fosse possível, ela fosse direto para o meu colo e que ela amamentasse assim que ela mamasse, né, assim que ela nascesse e que ela tivesse o mínimo de intervenção possível para que eu conseguisse ficar com ela o máximo de tempo possível. Então, eu tive parto normal, eu lembro exatamente da cena dela vindo para mim, assim, é uma coisa de louco. E eu lembro de colocar ela sobre mim e dela pegar na hora. Eu falei assim, gente, foi a melhor, eu sou obstetra também, eu falei, foi a melhor pega imediata que eu já vi. Foi, assim, muito rápido, muito rápido. Mas eu lembro de ter sentido dor. Eu falei assim, caramba, tá doendo, né? Eu falei, nossa, mas dói mesmo, né? E ela pegou super bem, e depois, né, depois que a gente fez o exame físico inicial e tudo, a gente descobriu que apesar dela ter a pega boa, ela tinha anquiloglossia, que é a famosa língua presa, né, que chamam. Que eu acredito que seja até por isso que eu tive dor logo no início. Mas ela ficou lá mamando um tempo e foi super, super bem. Assim, essa pega inicial foi ótima. Então, só passando para as mamães, né? Que a experiência da doutora Tatiane não é a mesma para todas, né? Alguns bebês são preguiçosos, às vezes eles querem dormir, né? Uhum. Então, essa hora que ela falou de o bebê estar junto, a gente chama de golden hour, que é um momento super importante desse contato pele a pele, mas muitas vezes ele não acontece, né? Às Uhum. vezes pelo bebê, às vezes meio sonolento, ou às vezes ele procura, mas não realiza a pega, e que isso não significa que, né, não é essa primeira hora que vai falar sobre o sucesso do aleitamento. Então, aquele bebê que também não tem uma pega adequada de início, é um bebê que, com o tempo, ele vai acostumando, e isso é uma questão de tempo. Então, não significa que não pegar na primeira hora, que isso não vai, que o aleitamento não vai ter sucesso. Só Sim, para, para né, deixar. deixar É claro, uma coisa que eu falo para as minhas pacientes também, eu falo assim, ó, a gente coloca na primeira hora, o mais comum é não acontecer a pega na primeira hora, mas é importante para ele já ir reconhecendo, né, o que tem o peito, o que tem esse ambiente, o cheiro e tudo, até porque é importante a gente salientar, né, Maica, o bebê não nasce com fome. Isso é uma coisa que as pessoas acham que o bebê tem que mamar assim que nasce, e às vezes já se não mama, já assim, o bebê ele não nasce com fome, ele estava lá alimentado dentro da barriga. Então, quando ele nasce, ele está ainda satisfeito. Por isso que o mais comum é ele dormir antes de mamar, ele não precisa mamar
antes de dormir, porque muitas mulheres ficam, às vezes, tão ansiosas que o bebê não mamou nas primeiras horas e acabam recorrendo para fórmula, para mamadeira, e aí que vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, o bebê não nasce com fome, e o mais comum é realmente, é só fazer esse reconhecimento, né, na primeira hora. Tanto é que até aparecer, até ter a pojadura, que é a descida do leite, enquanto tem colostro, né? Só lembrando que assim, o bebê normalmente ele fica mais sonolento, então a gente acaba tendo que tirar a roupinha, tem que, né, tem que estimular para ele mamar. Então, esse é o cenário dos primeiros dias de vida do bebê. Quando vai para Muita casa, toque, eu lembro, que a gente cutuca, tira a exatamente. roupa, dá, né? Exatamente. Essa questão que você falou, Tati, da percepção da dor, né, é uma coisa que a gente também vai aprendendo com o tempo. Na primeira sucção, pode ter dor? Pode, mas às vezes não é uma dor. Claro, no teu caso tinha uma anquiloglossia, Uhum. que às vezes eu já tive experiência de bebê com anquiloglossia, eu colocar o bebê, posicionar, eu mesmo, que às vezes eu faço isso, nasce os bebês, daí eu pego o bebê, né, na hora que eu termino a cesárea, normalmente eu vou lá, ou parto normal, vou lá e eu mesmo posiciono o bebê, e eu coloquei adequadamente, e ele também pegou, foi super bem. Quando eu tirei, tinha um roxinho na Uhum. areola, né? E eu olhei, eu falei, mas a pega estava certa, vamos passar para outra mama. E daí, depois, com a avaliação do pediatra, a gente chegou à conclusão que é realmente, assim, uma pega perfeita que faz um hematoma na mama. Isso não é normal. Ou seja, a paciente estava sentindo dor, realmente, né? Mas daí, isso também não é o mais comum. O mais comum é a gente sentir um desconforto né, conforme o bebê começa a sugar, às vezes nas 2, 3 primeiras sucções, a gente sente não Uma chega a ser uma aflição, dor, uma é, aflição, uma isso, aflição. né, que é aquele estímulo da Uhum. areola e mamilo. Então, é uma sensação diferente, né? Não chega a ser uma dor limitante, mas é algo diferente acontecendo. Então, é importante, diante de uma dor, realmente a avaliação do bebê tem que ser adequada, até para que, nesse caso, nessa paciente, por exemplo, ela fez uma equimose, mas ela não fez fissura, né? Uhum. Equimose é o roxinho. E no teu caso, né, essa pega, né, que teria um bebê com uma língua presa, você chegou a ter fissura ou não? Era só a dor mesmo? Como que foi? Eu cheguei a ter fissura. Então ela nasceu num sábado, no domingo eu já estava com fissura. Foi muito rápido. E aí eu pedi, né, a avaliação do cirurgião pediátrico e na segunda-feira ele já fez a cirurgia, né, entre aspas, mas para anquilogossia, que nem todos os bebês precisam, mas no meu caso, como eu já estava com fissura, a gente associou a isso. E aí, Maico, o que que eu senti? Que assim, a fissura é uma dor, para mim, foi muito difícil a dor da fissura, sabe? Muito difícil. Eu lembro que quando ela tinha que mamar, o meu marido vinha aqui por trás, me abraçava, para eu, sabe, para eu ter onde me apoiar. E aí, aquelas primeiras 5, era uma dor insuportável. E eu sentia tanta dor que eu fazia assim com os pés, ficou até umas feridinhas nos meus pés, de tanto que eu fazia assim com a dor, por causa da dor. Então, realmente, doía bastante. Eu falei, caramba, ela tem a pega boa, né, que às vezes dá a paciente pode sofrer um pouco, né, até o bebê ter a pega e tudo mais. Tem a pega boa, mas com essa fissura tá realmente insuportável. Foi aí que eu recorri, que eu acho essencial, uma consultora de amamentação. Ela foi na minha casa. Aí, para ajudar, eu estava com a fissura e eu tive uma apojadura muito assim, intensa. Foi de uma hora para outra, meu peito ficou muito cheio e bem dolorido, bem dolorido. Então, eu tinha a dor da fissura, a dor da apojadura, que não era assim, uma aflição mesmo, ficou muito quente, muito sensível. E ela mamando. Então, esses 2 dias para mim foram muito difíceis. Aí eu falei com a minha consultora de amamentação, e aí que é importante a gente falar com alguém, porque ela falou: ó, nesse momento você vai fazer uma compressa fria, não é compressa gelada, não é compressa quente. Ai, desculpa, meu telefone aqui.
Não é compressa gelada, não é compressa quente, uma compressa fria para aliviar um pouco só essa sensação que você está tendo e melhorar e também aliviar o tanto de leite que eu tava naquele momento que minha mama estava muito dura, muito cheia. E amanhã eu vou aí na sua casa. Aí ela veio na minha casa, fez bastante ordenha, bastante massagem, o shaking baby, né? Põe a mama pra lá, põe a mama pra cá, fez o laser e aí depois de uns 2 dias eu já tinha assim melhorado quase que 100%. E aí eu acredito que foi assim um ponto muito importante para minha amamentação, porque eu não ia aguentar ficar com aquela dor o tempo inteiro. Então, vamos só esclarecer para as mamães que estão nos ouvindo. Então, assim, toda vez que tiver uma dor, né, que é um pouco além do normal, Uhum. né, tem que ter uma checagem dessa pega e lembrar da avaliação do bebê, porque às vezes pode ser a pega inadequada e pode ser até uma língua presa. O mais comum é a pega inadequada, né? Então, primeira coisa, quando a paciente chega com fissura, a primeira coisa que a gente pensa é na pega inadequada mesmo. E, às vezes, cada paciente, né, tem aquela paciente que tem um mamilo mais plano, um mamilo que é mais difícil do bebê abocanhar, então, às vezes, ele acaba abocanhando de forma inadequada. Uma outra coisa também, mamas muito volumosas, às Uhum. vezes a posição tradicional é uma posição que às vezes não facilita muito, até no mamilo mais plano. Então, assim, toda vez que tiver uma dificuldade, tem que ter uma avaliação de um profissional, né? Sim. Que pode ser a consultora, que pode ser a enfermagem, né? De forma geral, a enfermagem que fica no andar, na enfermaria, elas estão aptas a auxiliar as pacientes. Uhum. Às vezes, o banco de leite é acionado. Então, assim, pelo menos no hospital que eu trabalho, funciona assim. A enfermagem dá o primeiro atendimento no andar. Se, de repente, mesmo assim, tiver dificuldade, daí o banco de leite é acionado. No SUS, o banco de leite pode ser sempre acionado, né? O banco de leite ele fica aberto, né? A população em geral, e a paciente pode procurar, e os bancos de leite do SUS são muito bons, né? São muito bons, e às vezes eu já tive paciente de falar, eu tive melhor acolhimento no banco de leite do SUS do que no sistema particular, né? Então é interessante assim a experiência, né, das pacientes. Mas o importante é o quê? Se está tendo uma dor que é além do normal, tem que investigar. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto, a compressa fria, normalmente a gente faz para a mama que está cheia, engurgitada, com uma produção excessiva de leite. Então, a compressa fria a gente usa normalmente no término da mamada para tentar aliviar a dor, aquela sensação quente que você citou, mas para a fissura ela não tem, só para esclarecer para o pessoal, porque para mim é Eu claro. usei, eu usei É, por causa da pojadura, não para fissura, né? isso, Exatamente. é. Então, a fissura, o que normalmente a gente pode usar para fissura? O laser é uma opção? É, mas não é o laser que vai fazer cicatrizar. O que Uhum. faz cicatrizar a fissura? É correção da pega, para não machucar novamente, e alternar posições de mamada. Então, o que acontece? Aquele bebê ele sempre acaba pegando da mesma forma e acaba fazendo uma fissura, porque a pega está sempre da mesma forma. Quando você posiciona o bebê, né, ou na posição sentado, invertido, ou outras posições, você dá, né, vamos pensar assim, você consegue fazer com que aquela área seja poupada e aquela área que vai ser mais solicitada vai mudar de local. Então, a inversão de posição é importante. Naquelas pacientes que têm essas, né, a dificuldade que eu falei com o mamilo mais plano, com mama volumosa, as posições melhores para até para a gente, eu falo que o meu filho mamou sentado até enquanto eu amamentei, que foram 4 meses e meio. Por quê? Por causa da mama volumosa, mamilo mais ou menos, e a gente consegue com uma mão apoiar a mama, segurar a cabecinha do nenê e ajeitar na boquinha dele, a gente É. consegue enxergar melhor.
Estou falando isso, né? Eu, com a minha experiência enfim, da minha amamentação foi essa. Então, eu particularmente, eu gosto bastante dessas posições, porque para mim foi o que resolveu e para muitas mulheres também resolve. Então, o que a gente pode fazer para fissura, novamente? Mudança de posição, correção da pega é a primeira coisa. Uma outra coisa que a gente costuma usar, que você não citou, não sei se você chegou a usar, foi aquelas rosquinhas que dá para Ah, com comprar ou dá para certeza. fazer Compressa, né? com a compressa, isso, com a babinha que a gente enxuga o bebê, dá para fazer um nozinho e fazer a rosquinha para poder aquele mamilo não ficar em contato com o sutiã raspando, então isso também facilita E, não, essas a rosquinhas, regeneração. gente, A não tem como ficar rosquinha sem. E é uma coisa tão simples, né, Maica? Assim, realmente é só enrolar o paninho, fazer, né, uma rosquinha mesmo que fica assim, e aí não encosta nada. Eu não conseguia ficar sem a rosquinha, não conseguia. dá para ficar. A rosquinha Não dá pra é um ficar sem. item que daí a gente vai, em outras lives, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre o enxoval da amamentação, e a Uhum, rosquinha é uma delas. sim, A rosquinha é. A gente, na verdade, se for pensar, a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa de uma mama, de uma rosquinha, de um bebê com uma pega correta e um sutiã adequado, que não aperte, que não sim, dificulta a drenagem do leite. É isso que a gente precisa, né, para exato. amamentar. Eu lembro que quando eu fui fazer, né, eu falei, gente, e aí, poltrona de amamentação. Aí tem gente que falava assim, ah, não, olha, poltrona de amamentação é essencial. A gente falava, ó, sentei uma vez na poltrona, nunca mais usei. Falei, ah, vou tentar. Não tive poltrona de amamentação, até porque eu falei assim, eu quero aprender a amamentar em todos os locais, porque senão você fica só na poltrona, e aí depois que você não tá na poltrona, então eu amamentava na cama, amamentava no sofá, amamentava com o pé para cima, para baixo. Aí também tem as almofadas de amamentação, que eu acho que são ótimas, mas eu não tive. Eu pegava, colocava o meu próprio travesseiro, assim, e usava. E isso que você falou das outras posições é essencial. É assim, ajudou muito, né? Foi uma das coisas que a consultora falou, então ela me ensinou a posição sentadinha, que é uma delícia, fora isso, né? Você vê a visão do bebê de outro jeito. E a posição deitada. Então, quando eu estava muito cansada, eu deitava, colocava ela e às vezes eu até caía no sono. Eu tenho até vídeos do meu marido fazendo dela mamando e eu dormindo. E isso ajudou muito, porque exatamente você dá um descanso para aquela outra região do mamilo que já está mais machucadinha. Aí eu consegui amamentar muito com essas posições. E aquela meio invertida também, que a gente fala que parece que é uma bola de futebol americano, né? Colocava ela aqui e ela mamava aqui, essa posição eu achava ótimo também. E também E daí uma outra coisa, Tati, que também a gente pode fazer, né, seria de tópico mesmo, é só o próprio leite que a gente passa Uhum. no mamilo, e dá para usar a lanolina e rosquinha, né? Não sei se você chegou a usar, mas também só falando, né, para as mamães que é uma possibilidade, né? Passar a Uhum. lanolina na fissura e rosquinha. Fresquinha. Eu gostava de usar, Maica, eu sei que isso hoje não é muito, não é uma informação assim, oficial e tal, mas eu lembro que eu aprendi na minha residência e eu percebia que melhorava. A gente só tem que tomar muito cuidado com a parte higiênica e tudo mais, que são as cascas de frutas. Eu lembro que eu colocava casca de banana e ajudava muito também na questão de cicatrização, sabe? Você tem alguma experiência disso, alguma recomendação Então, relacionada a eu aprendi com casca de banana, há também? 20 anos atrás, exatamente. Mas daí hoje a gente não recomenda pelo Uhum. risco infeccioso da Exato, né? banana não tá. Uma Então, assim, fissura. hoje praticamente a gente não recomenda mais. A higiene da mama vai ser leite, lanolina e rosquinha, só, né? Porque daí tem a questão de estar contaminado, e daí você, enfim, a gente não consegue ter um controle da. É a mesma coisa, já que a gente falou de engurgitamento, né? A única coisa que a gente orienta hoje de coisas naturais para colocar na mama seria seria a folha de repolho, Olho, né? né? Uhum. A folha de repolho, normalmente a gente usa no lugar da compressa fria, que você citou, para engurgitamento. E daí o que acontece? Tem que ser bem lavada, né? Porque daí não é porque
A banana, teoricamente, ela fermenta, ela acaba tendo, né? A folha é uma coisa mais Né? simples É, a folha é uma coisa simples, porque se você lavar adequadamente, colocá-la no freezer, ela vai congelar, quer dizer, ela vai o que tem de bactéria, o que tem de repente alguma coisa, só na lavagem e no congelamento a gente já vai conseguir resolver. uhum. Então, a folha de repolho a gente pode, é a única coisa que a gente pode usar além da lanolina. Essas são as recomendações atuais, né? Mas eu fui criada Com isso. com Pô, isso. e eu tava A tão gente vai. desesperada, eu tava tão desesperada que eu falei assim, até ela chegar aqui na quarta-feira, hoje é segunda, eu vou pôr o que que eu aprendi, porque tá doendo demais. Aí depois a gente fez, aí depois eu deixei a casca de banana para lá. Mas realmente, eu lembro disso, que a gente fazia, mas que depois nós paramos de fazer por causa do risco de infecção, né? Depois que foi Isso. recomendado.